Quem aí nunca passou por uma ansiedade? A primeira coisa que a gente precisa falar, né? Gratidão a todos vocês chegando, um grande beijo. Ansiedade é aquela dor, né? Ansiedade é aquela tristeza profunda. Ansiedade é aquela aflição. Ansiedade é aquele aperto no peito. Pastora, na opinião da senhora, todo mundo já passou. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que a ansiedade, ela é normal. Pode perguntar para qualquer médico. Quando é que a ansiedade não é normal? Quando ela sai do normal. Quando ela sai da normalidade. Quando ela passa a porteira. Entendeu? Então, eu vou dar alguns exemplos hoje para você saber que tipo de ansiedade que você tem. Pastora, toda pessoa que passa pelo vale da ansiedade é igual? Não, gente. Existem muitos tipos de transtorno de ansiedade. É outra coisa que você precisa aprender e eu também, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender hoje, Pastor Júlio, sim, daqui a pouco, Pastor Júlio, volta de novo isso aí para mim que eu quero falar sobre isso, tá? Olha que coisa importante que ele vai falar segunda-feira, adoção. Olha que coisa mais linda isso aí. Meu Deus, não pode crescer, segunda-feira, 21 horas, pelo YouTube. Isso é importantíssimo, né? Agora, vamos lá. Toda ansiedade é normal. Ela é anormal quando ela passa do limite dela. Por exemplo, alguém falou assim para mim, pastora, a pessoa que é ansiosa, ela tem muito medo? Sim, chega a ter até pavor, a gente vai falar sobre isso. Vamos supor, uma vez eu dei esse testemunho para vocês. Você vai atravessar uma rua, você precisa ter um pouquinho de medo. Por quê? Ué, você tem que olhar. Se você não olha e atravessa a rua, pode vir um carro e te pegar. Então, esse medo, ele é uma precaução. Ele é um cuidado, essa ansiedade. Então, a gente precisa de um pouquinho, né, de ansiedade. É do ser humano, precisa. Para aquele que crescer, melhorar, né, ter cuidado com as coisas, preocupação. Agora, isso não pode chegar à doença. Quando é que a ansiedade não é boa, pastora Solange? Quando ela vira uma doença. Se você conhece alguém ansioso aí, compartilha rápido, em nome do Senhor Jesus. Então, a ansiedade é tudo isso que eu falei, essa dor, essa tristeza, esse desespero, essa falta de ar, esse aperto no peito, esse medo. Pastora, é verdade que quando você passa por tudo isso, presta muita atenção, você ativa a amígdala. Você pensa que a amígdala é aqui, né? Não, amígdala cerebral. Você tem duas amígdalas cerebrais. E quando você fica nessa agitação toda, eu e você, a gente ativa elas e aí elas passam, né? Então, quer dizer, ativa as amígdalas cerebrais que ficam superativadas e liberam substâncias químicas que se comunicam com outras áreas do cérebro, desencadeando a reação corporal do medo. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui hoje, a gente aprender a lidar com os problemas. Aprender a lidar com os problemas. Quando você não sabe, que você fica naquela ansiedade desesperada, e tem ansiedade, tem vários tipos que a gente vai falar daqui a pouco, a gente ativa essas duas glândulas aí, chamada amígdala cerebral, né? Fica aqui no seu cérebro, e aí elas desencadeiam tudo isso que você sente e para várias partes do corpo. Então te machucam muito. E foi aquilo que eu falei, a gente precisa ajudar, não julgar, né? Pastor, existem tipos de transtornos de ansiedade? Sim. Então você vai ver que existem vários e vários tipos de ansiedade. Primeiro transtorno de ansiedade é aquela generalizada.
Eu vou dar alguns exemplos aqui para mim, para você, e você responde aí se você já passou pelo menos uma vez ou se você passa. Mas não se preocupe. Por quê, pastora? Porque Jesus falou uma coisa tão linda, né? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Gente, o último dia dessa campanha, você vai chorar, você vai ficar maravilhado. Então é por isso que é importante você participar hoje, amanhã meio-dia e quinta-feira meio-dia, tá? Não se preocupe. Aqui eu tô falando do lado técnico das coisas, né? Que a gente precisa aprender também, né? Tá certo? Então, existem muitos tipos de transtorno de ansiedade. Alguns deles é o transtorno de ansiedade generalizada. Generalizada, é o mais comum. Então, se você é uma pessoa muito nervosa, analisa aí se você tem isso, né? Ou se você conhece alguém, você vai ajudar alguém. Pessoas que são muito nervosas, andam o tempo todo. Você já viu aquelas pessoas que falam que você andando? É desesperador, né? Aquela pessoa que se gesticula o tempo todo, que vive tenso. Aquela pessoa que nunca relaxa. Mesmo tirando férias, mesmo. Mas é preciso tirar, né? É preciso tirar os 2 dias aí por semana para descansar. Aquelas pessoas que... E isso, gente, vocês não sabem. A pessoa tem problema de insônia. A pessoa é muito nervosa. A pessoa come, ela não come. Ela engole a comida. Uma pessoa ansiosa demais, ela pode comer 1 quilo de alimento ou mais, né? Em 1, 2 minutos. Forte isso, pastora. Esse é um sofrimento, gente. É um sofrimento muito grande. Então, são pessoas que você fica no estado de alerta constante. Você não descansa. Você não vive. Você vai para fazer alguma coisa muito legal, muito gostosa, mas você não curte aquilo. De tão ansioso, de tão ansiosa que você pode ficar, e eu também. Pessoas que ficam irritadas facilmente. Qualquer coisa te irrita. Pessoas que estão cansadas o tempo todo. Pastor, eu não consigo descansar. Pessoas que têm dor muscular, tensão muscular muito grande. Pastor, eu estou passando por tudo isso que a senhora está falando. Então você pode estar passando por um transtorno de ansiedade generalizada, que milhões de pessoas estão passando. Que até antes dessa pandemia aí, no mínimo 28 milhões estavam passando. Agora a gente já nem sabe mais quanto depois dessa pandemia e o que esse mundo está passando nesse momento. Pastora, a ansiedade é a doença do século? É. Então, a Adriana está dizendo, pode falar o seu nome, né, Adriana? Ela está dizendo assim, eu sou assim, pastora. Então, essa campanha vai ser muito boa para você, filha. Deus te abençoe, viu? Então, se você tem tudo isso aqui que eu falei, você tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, é um tipo de ansiedade generalizada. É a mais comum, pastor? É. Então, são pessoas que não descansam. São pessoas que não vivem. Que judiação, né? São pessoas que precisam de ajuda. E eu descobri, estudando um pouco disso aqui, sabe, gente, que se houvesse boa comunicação desde o ventre até agora, por tudo que a gente possa passar nessa vida, não digo que não passaríamos pela ansiedade, mas ela seria menor. Vocês estão me entendendo? Então, é uma coisa muito sofrida. E a ansiedade, ela pode trazer enfermidades, mais enfermidades ainda, não é? Porque olha aqui, ó, só aqui, ó, a pessoa não dorme, dá insônia, a pessoa fica irritada, inquieta, fica em alerta constante, quer dizer, não descansa, tá sempre assim, né? Vai que judiação.
É um sofrimento. A pessoa está sempre tensa, não relaxa. Outra coisa, a pessoa fica com dificuldade para guardar as coisas, dificuldade de aprendizado. Pastora do céu, então isso é muito sério? Isso é muito sério. E o transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum. O que significa isso, pastora? Que está atingindo milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem um outro transtorno de ansiedade, que não sei se é o seu caso, mas se for, vai te ajudar. É o transtorno de ansiedade de separação. Como assim, pastora? Pessoas que adquirem a ansiedade, esse transtorno de ansiedade, porque elas não entenderam, não aceitaram, não ficou bem arrumado dentro delas a separação. Olha que judiação. E isso atinge muito crianças, mas também adultos. Mais crianças, mas também adultos. A separação dos pais. E essa criança não foi bem preparada. E o que mais eu vi na vida como pastor foi um pai colocar a criança contra a mãe e a mãe colocar contra o pai. É a coisa mais triste. Porque uma coisa é a pessoa se separar do marido ou da esposa, mas do filho jamais, né? Não é verdade? Então, transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade por separação. Chama transtorno de ansiedade de separação. Esse é o nome técnico mesmo. E é mais comum em crianças, mas atinge adultos. A separação dos pais, a morte dos pais, pessoas que não aceitaram, a morte de um ente querido, mudança de casa. Por exemplo, eu me lembro que há anos e anos atrás eu sonhava com o caminhão de mudança nosso, saindo do sítio. Eu não queria vir embora para o estado de São Paulo, e eu olhando para trás e chorando. Então, quer dizer, meu pai não nos preparou bem para aquele momento. Ele pode ter preparado os mais velhos, mas as crianças, ele não entendeu que ele tinha uma criança, que era eu e a minha irmã e tal, e outro, mas a gente entendia as coisas. Pastora, a senhora acha que uma criança, ela entende a morte? Ela entende do jeitinho dela. Eu me lembro de cuidar de muitas crianças que o pai e a mãe faleceram e a família ficou sem saber como tratar aquilo. E eu chamei ela e falei assim, olha, papai e a mamãe vai estar, agora já subiram, foram com o papai do céu, agora está lá com o papai do céu, uma estrelinha brilhando para o papai do céu. E o papai do céu vai estar sempre cuidando de vocês. Quando todo mundo pensou que a criança fosse morrer, fosse ficar doente, as crianças que eu cuidei aceitaram a morte melhor do que aqueles que ficaram, os adultos. Então, a gente não pode esconder. Por exemplo, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não tenho essa autoridade, mas se a notícia estiver certa, esconderam de uma criança que a mãe faleceu. Diz que a mãe foi viajar. E agora a mãe não volta. Uma mãe muito famosa, né, que morreu há pouco tempo. E a mãe não volta. Não sei se é verdade a notícia, pode ser fake. Mas se for verdade, porque eu já cuidei de casos assim, que a criança pode ter um diabetes. A criança fica doente. Então nós temos que saber explicar. Quando uma pessoa falece, é necessário mudar aquele quarto, mudar aqueles móveis de lugar, mudar as roupas, tirar tudo que é roupa dali, tirar, se possível, aquela quantidade de fotos, de pertences que as pessoas gostavam. Vocês estão me entendendo? Explicar com amor para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. É o pai e a mãe que fica, que tem que sentar, que tem que conversar, que tem que ajudar a gente. Vocês estão me entendendo? Então, isso é um problema. Isso é um problema. Isso aí chama-se transtorno de ansiedade, de separação. Atinge principalmente as crianças. E isso traz problemas na vida da criança, pastora, traz.
Separação dos pais traz a morte de pais que não foi bem arrumado, a morte de um ente querido, a mudança de casa, a mudança de cidade, porque eles acostumam fácil. Vocês estão me entendendo? O que mais, pastor? A morte de um animal, a perda de um objeto, o pai ou a mãe que fica bravo com uma criança e a criança tem muito apego naquela boneca, e aí, resultado, ele vai lá e acaba com aquela boneca perto da criança. No entendimento dela, que a mente de uma criança está em formação ainda, ela está em formação. Ela vai entender que ela está sendo quebrada. Quando você quebra algo de uma criança, você está quebrando ela. Você está desfazendo dela. Você está desrespeitando ela. Você está matando ela de alguma maneira. Pastor, então isso é muito mais sério. É muito mais sério que a gente imagina. Nós estamos mexendo com seres humanos. Então a gente precisa aprender como lidar com isso. Então a criança ela passa a ter medo de escuro, ela passa a ver monstro, ela passa a ter medo de monstro, ela passa a ter um monte de medos, gente. Ela começa a não ir bem na escola, déficit de atenção, ela começa a ter problemas. Então, puxa, pastor, mas então isso é muito sério, sim. Então, gente, eu creio assim que a comunicação desde o ventre, desde que a criança nasce, por exemplo, eu vi lá, não sei se foi no Instagram, o pai ensinando, lendo a palavra e contando para o bebê e o bebê rindo. Ele está entendendo do jeito dele, ele está entendendo, pode acreditar. Mas quando ele vai crescendo, ele vai se lembrando daquela palavra, ele vai ter uma rapidez de aprendizado, de entendimento. Depois eu acho que eu vi, foi no Instagram também, eu não me lembro mais, porque eu vejo umas coisas, eu não sei onde eu vejo. Mas de uma criança na África, ela toda suja na areia. Quem viu aí sabe do que eu estou falando. Dá um aceno aí para mim. A criança chorando sozinha na areia, sujinha na areia, naquele sol escaldante da África. E alguém chega e pega ela, levanta a mãozinha assim para ela, depois já aparece ela com um vestidinho, não sei se alguém viu aí, um vestidinho limpinho, e dá uma bonequinha tão simples para ela. Eu não sei se tudo isso é para ganhar dinheiro, eu não sei. Mas eu só sei que eu vi alegria naquela criança, gente. Eu quero acreditar que são pessoas que fazem o bem e que precisam de muitos views, que precisam de ajuda para cuidar melhor dessas crianças. Eu quero crer nisso. Eu preciso crer nisso. Porque quando eu vejo isso, eu curto. O senhor está dizendo que isso ajuda uma criança? Vocês não têm noção. Então, é o transtorno de ansiedade de separação. E se aquela criança não for trabalhada, ela fica um adulto que ela não consegue encarar a morte. Não consegue encarar as perdas. Não consegue ficar longe da família. Não consegue reconstruir a vida em nenhum outro lugar. Eu conheço pessoas maravilhosas, ungidas de Deus, mas que não conseguem ficar longe da família. Mesmo estando com o marido, mesmo estando com filhos. Tem algo aí que precisa ser arrumado, em nome do Senhor Jesus, né? Não estou julgando, não. Só estou dizendo. Tem o transtorno que chama transtorno mutismo seletivo. Pastor, o que é esse transtorno chamado, que nome feio é esse? Mutismo seletivo. É a ansiedade, é a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar com outras pessoas. Elas têm dificuldade de trabalhar com outras pessoas. Elas têm dificuldade na escola, têm dificuldade na fala. Elas mais se gesticulam do que falam. Elas têm uma timidez muito grande, uma insegurança. Elas usam muito as mãos. É mais comum nas crianças. Mas se não for cuidado quando criança,
para o adulto. Então aquele adulto, ele estuda, ele até é um gênio, mas quando ele chega para ele fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, você pode ver que ele não passa, na escola ele não passa. Por quê, pastor? Porque ele tem esse transtorno, ele tem essa dificuldade. Pastor, mas isso não existe. Esse é o problema, existe. Isso é o mais triste, existe. Você já lidou com casos assim? Muitos. Muitos. Deu orar e aconselhar por anos para a pessoa adquirir a fé, para a pessoa se deixar trabalhar em áreas que ela tinha dificuldade. Pessoas que gaguejam muito. Pessoas que, se você jogar ela diante de uma grande responsabilidade, ela trava. Por isso que, aconselhando um líder, ele falou assim para mim: pastora, o que eu tiver que falar, eu falo para todo mundo e eu trato todo mundo igual. Eu falei: não pode. Você não pode tratar todo mundo igual. Cada um precisa ser tratado de um jeito. Então, quer dizer, o bom pastor, o bom líder, o bom empresário, o bom pai, a boa mãe, o bom líder é aquele que cada um é de um jeito. Você tem que entender isso aí. O que um aguenta, muitas vezes o outro não aguenta. E é difícil ter hora de entender, né? Porque são todos gerados por um mesmo pai, por uma mesma mãe. Como pode? Pode. Pode. Isso aí chama-se o transtorno de ansiedade, mutismo seletivo. Tem um outro também, gente, que é o transtorno de fobia específica. O que é isso, pastora? Transtorno é uma ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de fobia específica. É uma fobia, é um medo que você tem específico. Por exemplo, tem gente e ele é persistente. É um medo irracional que você tem. Por exemplo, tem gente que tem um medo desesperado por altura. Quando eu falei para alguém onde eu morava, falou: não, aí eu não subo. Eu fiquei por meses sem receber a visita de alguém muito querido, porque eu não subia num lugar de 13º, 15º andar. O outro, irmãos, eu me lembro, não posso falar o nome dela, porque às vezes ela está assistindo aí. Problema com o elevador, ela não subia de elevador. E é um meio de transporte muito seguro, né? Se tiver manutenção, aqui tem, né? Então não tem problema. Tem gente que tem um pânico de avião, medo louco de avião e nunca entrou no avião. Outros têm medo de aranha, de barata, de lagartixa. Mas não é aquele medo só quando vê, não. Chega num lugar e já começa a enxergar o bicho. A pessoa que tem medo nesse bicho, se ele falar que tem mesmo, pode confiar. Porque se não tiver, o medo dele já trouxe, já mandou entrar. Duro, né? É triste, a gente ri, mas é triste. Medo de injeção. Gente, eu já vi homem desmaiar. Eu já vi homem desmaiar diante de uma injeção. Criança gritar diante de uma injeção, mas eu já vi adultos desmaiar. Não pode ver sangue. Então, isso é um transtorno de fobia específica. Só quando ele passa por essas coisas que a pessoa tem essa ansiedade, essa fobia, esse medo desesperado. E vocês sabem que eu não estou brincando. Eu me lembro que eu nunca tive amor por lagartixa. Isso é fato. E hoje, eu estou bem mais liberta dela. Por quê? Porque eu oro. Antigamente eu não podia nem pensar. Nem de plástico. Não, nada. Se estivesse passando na televisão, eu mudava de canal na hora. Se tivesse uma casa que tivesse lagartixa, eu não entrava. Já não entrava? Não, quem me conhece sabe. E aí, resultado, a Janaína sabe que é verdade, né? Porque ela me conhece. Então, o resultado, como que eu estou trabalhando isso dentro de mim? Então, eu começo a pensar nela,
Foi Deus que te criou, filha. Você tem uma utilidade, né, filha? E aí, irmãos, pela fé, eu vou pegando ela, sabe? É que já fizeram maldade comigo. Eu estava doente, jogaram ela em mim. E aí, certa vez, com um tipo de hemorragia, no banheiro, eu pensei que minha mãe tinha tirado, minha mãe não tirou, deixou ela lá. E ela, com vapor, né, quente, né, ela caiu. E caiu quase no meu pé. E aí que eu fiquei mais ruim ainda. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Pensei que eu tinha que ir para o hospital. Então já fizeram umas coisas comigo que não se poderia fazer com uma criança. Então a gente adquire. Tudo tem um porquê, gente. Seja certo ou errado, tem um motivo. E eu sei que ela não faz mal a ninguém. Outros é barata, outros é aranha, outros é injeção. É um medo irracional. É um medo sem motivo, pastora. É. Mas teve um motivo que ocasionou tudo isso aí. Né? Então vamos ver se dá para terminar hoje aqui. Outro, acho que não dá, viu, gente? Vamos ter que deixar para amanhã. Transtorno de ansiedade social, quer dizer, fobia social. É aquela pessoa que fica muito ansiosa. Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que eu cuidei delas, elas tinham fobia de ser observadas. Elas não sabiam comer em público. Então, a pessoa que tem ansiedade, tem fobia social, ninguém cai a faca dela cai. Ninguém vai cortar o bife cai o tempo todo. Mas o dela cai o tempo todo, o bife do prato. Então, eu fui comer certa vez com uma pessoa assim, de ação. Tudo que não podia acontecer, acontecia com ela. Então, para ela, tudo você está observando, você está reparando, você está criticando ela. Então, ela tem muita dificuldade de ser observada, de comer em público, de beber em público, de assinar um documento. Ela acha que ela é avaliada o tempo todo. O emprego para ela é muito difícil. Falar em público, então, só Jesus na causa. Então, ela tem fobia social. Mas existe gente assim, pastor, pelo amor de Deus, existe. Isso aí a gente tem que sentar e conversar muito e trabalhar muito. É por isso que quando você vai diante de um psiquiatra, de um neurogente, presta atenção nisso, que ele começa a falar para você, fala para mim, desde que você se lembra por gente. O que o senhor está querendo saber da minha vida? Oh, mas é a única forma de te curar, amorzinho. Um psicanalista, psiquiatra, né, sei lá, um psicólogo. Então você tem que se abrir. Lembra disso? Estou pagando. Se abre. Conversa com o seu líder espiritual. Pastor Júlio, você sabe o que eu faria hoje se eu fosse pastor? Eu colocaria uma pulseirinha, que eu vi um programa sobre isso, eu colocaria uma pulseirinha amarelinha na mão de algumas pessoas, mas preparadas para ouvir, para aconselhar e para orar. E aquela pessoa que entra, por exemplo, numa igreja, num determinado lugar, que ela tiver com um problema muito grave, ela procurar essa pessoa. Porque muitas vezes, por exemplo, eu atendia toda terça e quinta-feira, lembram disso? Em alguns casos, antes e depois do culto, mas eu não vencia. E aí, resultado, pode ser que quando aquela pessoa chegar em mim ou em alguém, seja tarde demais. Hoje as pessoas precisam se abrir, precisam falar. Então, nós temos que ter esse grupo, não é só aquele grupo de recepção, mas é aquele grupo que muitas vezes a pessoa está ali, mas ele não está ali. A pessoa vai embora, a gente não sabe se foi se suicidar. Eu ainda vou falar sobre o suicídio, tá, gente? Então, são coisas muito sérias que eu acho que todo lugar precisaria ter esse lugar, essa pulseirinha, mas ser bem preparado, porque eu sei que os líderes sabem preparar essas pessoas e ajudá-las em o nome de Jesus, né? Grupo de aconselhamento que esteja sempre disponível, e principalmente quando a pessoa chega na igreja e vê aquela cor de pulseirinha, aí ela já, entendeu? A Sara Duarte está dizendo, muito boa esta palavra, pura verdade, é assim mesmo, glória a Jesus por isso, né? E outra coisa também, gente, transtorno de pânico. Gente, muita gente com transtorno de pânico. Pastor, como que é o transtorno de pânico? Eu vou dar alguns exemplos aqui, você vê se você já passou alguma vez ou está passando.
você está normal. De repente baixa uma tristeza, aquilo fecha tudo, dá aquele desespero, você pensa que você vai morrer, aquilo tudo escurece diante de você, te dá taquicardia. A primeira coisa que dá em quem tem síndrome do pânico, transtorno do pânico, é um ataque súbito de taquicardia, coração acelerado, um medo que te paralisa, uma insegurança extrema, crises fortes de ansiedade. Então é uma ansiedade, pastora, não sei quantas vezes maior, que é chamada de transtorno do pânico, síndrome do pânico. Então é uma crise forte de ansiedade, nervosismo, mas é um nervosismo de uma forma insuportável, você não consegue segurar a pessoa. Sensação de descontrole, uma sensação de loucura. Eu vou ficar louco, alguém me socorre, eu vou ficar louco. Vou morrer e ninguém vai me salvar. Quem que vai me salvar? Então a pessoa fica assim, gente, no estado. A Adriana Borges está dizendo, eu tenho isso às vezes de madrugada e choro muito. É horrível sentir isso. Se é tudo isso aqui que eu te falei, que principalmente ele é mostrado pela taquicardia, sudorese, você começa a suar, você entra em desespero, o quarto não te segura, a casa não te segura, a família não consegue te segurar. Por exemplo, a Cheryl Ferraz está dizendo, eu tive pânico, não desejo isso para ninguém. Gente, quem já teve, essa é a resposta. Pastor, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Pastor, eu não desejo isso para ninguém. Essa é a resposta. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que o transtorno do pânico, que é uma ansiedade, né? Ele dura 15, 30, 40 minutos. Eu venci isso aí. A senhora teve isso aí? Já tive, já. Eu conheço ansiedade, depressão, síndrome do pânico como poucos. Então eu me curei. Jesus me curou. Eu acho que foi vendo um pouquinho de cada coisa quando criança, que eu falei para vocês que não ficou bem arrumado, e principalmente com a morte do papai, né, que a gente não viu o rostinho dele. Por exemplo, por que as pessoas estão tendo síndrome, transtorno do pânico agora? Pessoas, principalmente agora, que estão ficando desempregadas com essa pandemia, que estão passando necessidade, que não sabem aonde vai morar, que perderam entes queridos, principalmente não puderam ver o rosto. Gente, essa é uma das piores coisas que existe. O ser humano, isso até me emociona, hein? Não poder se despedir de quem se ama. É horrível isso. É só quem já passou, como eu, como pessoas que passam, é que podem dizer isso, pelo amor de Deus, tá? Eu tive isso e fui curada. É verdade, Simone. Só quem sabe, né? Quem passou por isso, né? Por isso que eu creio assim que as pessoas que podem ajudar as pessoas, para ajudar uma pessoa assim, precisa ter empatia, gente. Se possível, olha, se passou o que a pessoa passou, ela já vai entender. Por exemplo, se eu chegar perto de uma pessoa, só para vocês terem uma base, só de eu chegar perto de uma pessoa com ansiedade, com depressão, com síndrome, transtorno, síndrome do pânico, eu já sinto. Por quê? Porque a gente passou, né? Muito forte. Então você tem essa sensibilidade, né? A gente é sujeito a isso. Então, irmãos, hoje, quando eu passo por algum problema, por exemplo, eu estava assim, muito preocupada para trazer essa palavra, mas aí de madrugada eu fui orar. O Senhor falou assim para mim, é amanhã que você vai trazer, não é hoje. Descansa, deixa isso na minha mão. Então, por que a ansiedade, pastora? A ansiedade é porque você sofre por um problema que nem aconteceu. Por um problema futuro, que você nem sabe também se vai acontecer. Pastora, mas acontece que eu tô com o nome sujo no banco. Filha, olha para mim. Você já está. Você já está com o nome sujo. Então, para que perder o sono? Pastora, mas acontece que
que eu não sei o que vai acontecer. Filha, calma. Porque quando você fica naquela crise de ansiedade e até síndrome do pânico, você entra em desespero. Sim, e as pessoas, Adriana, não entendem a gente. Então, o que eu faço quando eu entro nesse estado, pastora? Primeira coisa, ó. Solta isso para fora. Deus é bom, Deus é fiel, Deus está aqui. Ele já levou essa ansiedade lá na cruz. Ele já levou esse medo, esse pânico, essa separação. Pensa em Deus nesta hora, gente. E aí vocês não sabem, eu comecei a estudar tudo sobre isso. E eu entendi, criei, e como você entendeu e crê, que Jesus já levou tudo isso naquela cruz. E vocês não sabem. E aí eu comecei a triunfar sobre isso. Porque quando eu fui conversar com o doutor, eu já tinha tido 4 estapas por ano. E pode vir de um estresse também, tá? Toma cuidado com o estresse. E aí, por isso que eu aconselho, tem que tirar 1, 2 dias, pastor Júlio, tem que descansar por semana, tem que tirar férias, sim senhor, sim senhora, viu, pastor Solange? Então, resultado. Gente, eu fui no médico e falei, doutor, tá tudo bem, eu não sei explicar, eu tô chorando. Ele falou, vai passar. Porque ele já sabia que eram as amígdalas, a amígdala cerebral. Ela foi ativada por algo que não ficou bem resolvido dentro de mim, dentro de você. E aí, filha Dai, e aí, resultado. Ele falou assim, ó, é uma lâmpadazinha aí. Ela vai acender. Tenha fé em Deus. Eu lembro que eu saí do médico, o melhor neuro de Jacareí, gente, na época. E eu saí chorando. Chorando. Fui a pé para casa, porque quando você está ansioso, você não vê distância, né? E eu fui chorando para casa. Quando eu cheguei, eu me lembro disso na Praça do Rosário. Eu parei de chorar. E a lâmpadazinha fez isso aqui, ó. Acendeu. Porque eu queria entrar no remédio. Eu fiquei desesperada. Aí ele falou, olha, você é muito inteligente, você é muito de Deus, você tem muita fé. Você não vai precisar. E o meu veio de uma estafa ministerial. E aí, resultado. Eu fui trabalhando isso dentro de mim, eu fui estudando, depois que eu fiquei curada, né? Fiquei bem. E de vez em quando, pastora, ela tenta voltar, quando eu vejo muita tristeza, muito problema, ela tenta voltar. E naquele momento eu respiro, inspiro, oro, lembro das promessas de Deus, expulso esse espírito de enfermidade, confio que o que eu não posso fazer, Deus vai fazer. E Ele faz, e a vitória é minha, a vitória é tua. Eu estou dando meu testemunho aqui para vocês entenderem que vocês não estão diante de uma Mulher Maravilha. E eu não estou diante de homens, de super-homens, e nem de mulheres aí, né? Mulher Maravilha aí. Deus é maior. Agora a Adriana disse que você está pior, está desempregada, problemas com o filho, mas já existe aí, já está desempregada. Problema com o filho já existe, né? Filho, tudo soa em casa, pai e mãe. Eu sei que não é fácil. O desespero toma conta. E isso é terrível, porque você não vê saída nem ajuda em oração, pastora. Nem remédio faz efeito. Por quê? Porque você está vivendo só o problema. Você está enxergando o filho que não resolve, o emprego que não chega. Adriana, eu não sei qual é a sua igreja, mas procure uma igreja, procure um pastor. Todos os meus filhos que iam conversar comigo, que tinham essa fé que você tem, eu me lembro que tudo se resolvia. Sabe, estava desempregado, eu me lembro que na minha época, o pastor Júlio é testemunha, cesta básica, eu não construía em cima da fome de ninguém não. Vamos lá, na cesta básica, irmãos, vamos tirar uma oferta aqui para pagar tal coisa, vamos jogar esse menino aí com os jovens da igreja, vamos fazer uma visita para ele, vamos aconselhar. Então eu acho que você precisa isso. Às vezes nem é nada tudo isso que você precisa que alguém chegue ungido de Deus e te dê um abraço, e aquela unção vai te abraçar e confia. Eu não sei qual é a sua igreja, mas busque ajuda. Busque ajuda. Se alguém conhecer a Adriana Borges, ajude-a, faça uma visita para ela, vamos conversar.
Eu estou sentindo tudo isso após a morte do meu pai, há 4 meses, e não podemos nos despedir dele. Foi caixão fechado. E depois sofri um assalto à mão armada e só tenho piorado desde então, diz a Ariana. Então, filho, vamos lá, gente. Eu acho que eu vou ter. Esse aqui vai longe, hein? Graças a Deus, temos que ajudar. Primeira coisa, eu também não vi meu pai. Mas aquele corpo era do meu pai. Esse corpo é do teu pai. O pai já saiu dali. Já foi para Deus. E quando alguém chegou para te assaltar, ele não te tirou a vida. Porque Deus e o seu anjo estavam ali. Toma posse disso. E que breve nós estaremos todos juntos lá na glória para toda a eternidade. Isso é muito importante. É o que eu vou dizer para você, o que Deus disse para mim. Quando o papai faleceu, Ariana, eu ia chorar todo dia no cemitério. Um dia eu cheguei no cemitério, era mais ou menos meio-dia ou 11 horas da manhã, não me lembro, ou 9 horas da manhã. Eu sei que o cemitério tinha acabado de abrir, eu não me lembro que horário que era, acho que era 8 horas, não sei, 7 horas, eu não sei. Só eu no cemitério. Eu cheguei diante do túmulo e disse assim: oi, pai, eu vim tomar tua bênção. Uma voz gritou e bradou e disse: eu sou o teu pai. Eu olhei espantada. Eu estava começando a ir na igreja. Começando. Não tinha começado ainda não. Não, aliás, eu já tinha começado, mas eu já vinha de anos de depressão. E aí, desde aquele dia, acredite se você quiser ou não, eu nunca mais voltei no cemitério. Não, nem Dia dos Mortos. Porque o meu pai teve um encontro comigo e bradou e disse: a partir de hoje, eu sou o teu pai. E o pai da senhora que foi nessa terra? Pai, muito bem, obrigada. Não podia estar em melhor lugar, não podia estar em melhores braços. Ele está com Deus. Entendeu? O desemprego vai passar, Adriana. O desemprego já está passando. A ajuda vai chegar. O abraço vai chegar. E as dívidas, pastor, elas já estão ali, descansa. Deus vai cuidar de cada uma delas. Vocês estão me entendendo? É. Nosso pai está com Deus, a nossa mãe está com Deus. O nosso filho, a nossa filha está com Deus. Não podia estar em melhores braços. A senhora chora hoje desesperadamente pelo seu pai? Não. Não mais. Porque o Pai do céu supre todas as nossas necessidades. Vocês entenderam? Em nome de Jesus. Gente, eu estou parando aqui no transtorno do pânico. Alguém me lembra amanhã, por favor, para eu não errar. Eu estou sentindo que isso aqui ainda precisa continuar. Tem mais alguém aí que quer fazer uma observação? Adriana, fala para mim, a irmãzinha que falou aí que está desempregada, fala para mim com a sua igreja. A gente pode estar um ajudando. Gente, eu acho que aí agora tem que acontecer isso aí. A gente orar por ela, um ajudar o outro, entendeu? Ver o que se pode fazer e tudo se resolve. Só de ouvir. Eu me lembro de um menino que me dava muito problema na igreja. Eu já não sabia mais o que fazer com ele, não. E cada vez que ele chegava e falava assim, eu quero falar com a senhora, me dava um desânimo, uma canseira, que eu não sabia mais o que fazer. E aí, resultado. Quando foi um dia eu saí assim do gabinete, eu estava realmente muito cansada. Eu falei, senhor, eu não sei mais o que falar para ele. O senhor falou assim para mim, dá um abraço nele. E eu dei um abraço nele. E ele foi curado com um abraço.
Às vezes o que você mais precisa é que alguém te abrace e diga assim, eu estou com você, vou orar com você, vou orar por você. Deus cuida de tudo, filho, filha. Às vezes Deus está revelando alguém aí que vai ajudar essa menina com alimento, que vai ajudar ela numa visita, que vai fazer uma oração. Pastor, eu não estou preparado para isso, mas então vai encaminhar ela para ajudar. É isso que nós precisamos fazer. Estou sem, pastora. Pena que a senhora não está aqui. Mas procure o pastor que está. Procure o outro pastor que ficou no meu lugar. Ou que não está na igreja. É isso que precisa ser feito. E a vitória é tua. Tem nada difícil aí, filha. Difícil é para mim e para você. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente conhece esse Deus, que a gente, como vocês todos aí, a gente segue, porque o legal do cristão é isso, mesmo com medo ele vai, mesmo triste ele vai, mesmo chorando ele segue em frente, entendeu? A Rosângela Oliveira está dizendo, cheguei aqui agora, apesar de não conviver com você, mas sempre foi uma referência na minha vida. Ô Rosângela, Deus te abençoe, glória a Jesus por isso. Então, eu não sei quantos minutos eu estou falando aqui, mas eu acho que eu tenho que parar agora, amanhã a gente vai continuar, para a gente mexer com mais transtorno de ansiedade e trazer a cura, em o nome de Jesus. Mas, gente, o segredo é a comunicação. O segredo é ouvir um ao outro. O segredo é você ter uma pessoa que você possa confiar. E quem te ouvir tem que ser de confiança, tem que ser confiável, pelo amor de Deus. Tem que ser sacerdote mesmo. E te ouvir e morrer ali. Se um dia passe o que passar com você, acabou. Isso aqui vai comigo para a eternidade. Se a gente entendesse o valor da comunicação, o valor de confiar em alguém, o valor de ser confiável, porque, gente, eu sei que tem casos que precisam de um remedinho, mas eu prefiro dizer para mim e para você, se precisar do remédio, buscar o natural, porque nem os médicos gostam de dar remédios, porque vicia. E eu vou falar amanhã de outros tipos de ansiedade, que eu gostaria de pedir para vocês para ouvir mais uma vez e para compartilhar o máximo. A partir do momento que você curte, compartilha, você está ajudando muito o trabalho, você está abençoando muito mais gente, tá bom?